Gente querida, muito boa noite a todos. Satisfação, alegria estar novamente com vocês ao vivo. Agora é pontualmente 9 horas da noite. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Você faz parte desse grupo, dessa egrégora de pessoas buscadoras, pessoas assim que querem ser tudo que nasceram para ser. Olhar para a sua vida com otimismo, com gratidão, com positividade, para que a gente possa construir a cada novo dia oportunidades de crescimento, de prosperidade, de evolução e de expansão da nossa consciência. Então, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Você pertence a essa energia e quem estiver ao vivo já vai colocando seu boa noite aqui nos comentários. Vai mandando aviãozinhos para os teus amigos, para os teus colegas, compartilha no grupo da família, porque hoje a live ela é super especial. Nós vamos falar sobre 5 gráficos radiônicos, 5 gráficos da radiestesia para os relacionamentos afetivos, não só afetivos, mas para amizades, relacionamentos de trabalho. Como é que está o teu relacionamento? Como é que está a tua vibração? Como é que você se relaciona com as pessoas? Você quer melhorar os teus relacionamentos? Você quer melhorar a forma de lidar com as pessoas? É sobre isso que nós vamos conversar na live de hoje. Hoje a Márcia está de volta, trazendo 5 gráficos radiônicos para os relacionamentos. Nós já fizemos uma live sobre 5 gráficos para a prosperidade, para o dinheiro, 5 gráficos para a saúde e hoje sobre 5 gráficos sobre relacionamento. Se você ainda não assistiu às lives anteriores sobre prosperidade, sobre saúde, procura aqui no Instagram e lá no nosso canal no YouTube também. No canal da Márcia, no canal meu no YouTube, você tem lá as lives para você assistir quantas vezes você desejar. Já quero dar boa noite para a Thaís, que está aqui. Boa noite, seja muito bem-vinda. E quem estiver ao vivo, vai colocando seu boa noite, vai mandando aviãozinhos, curta, compartilhe, para que esse conteúdo possa chegar a cada vez mais corações. A Márcia já está aqui, já vou autorizar para que ela entre ao vivo aqui comigo e a gente possa seguir juntos. Deixa eu ver aqui que deu uma bugada aqui no Instagram. Deixa eu olhar aqui, vamos ver aqui. Aqui, agora foi. Hoje é terça-feira, hoje é dia 15 de abril. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Você faz parte desse grupo, dessa egrégora, dessa energia para que a gente possa compartilhar cada vez mais boas vibrações. Boa noite, Márcia. Tudo bom com você? Boa noite, Pietro. Mais uma terça-feira aqui, tudo ótimo, né? Maravilha, tudo ótimo. Brilha a prosperidade, brilha a alegria, brilha coisas boas na nossa vida. É sempre um prazer ter você aqui conosco, né? Agora as nossas lives das terças-feiras, falando sobre radiestesia, falando sobre gráficos. E hoje, então, os gráficos são sobre relacionamentos. Exatamente, né? Relacionamentos nos trazem muita coisa boa, mas às vezes nos trazem algumas questões difíceis também, né? Então, hoje vamos falar sobre alguns gráficos que a gente pode utilizar para melhorar os nossos relacionamentos. Maravilha! Quem estiver ao vivo já vai colocando seu boa noite, vai curtindo, vai compartilhando, mandando aviãozinhos. E esses gráficos é apenas para relacionamentos afetivos, namoro, casamento ou envolve todo tipo de relacionamento? Vamos falar nos gráficos que a gente vai conversar hoje. Eles servem para relacionamento afetivo, relacionamentos de amizade, relacionamentos familiares, relacionamentos de trabalho. Então, é relacionamentos de uma forma geral. Claro que vai ter alguns a mais para relacionamentos amorosos, né, Pedro? Que as pessoas têm bastante interesse. Mas às vezes também é muito interessante a gente poder harmonizar os relacionamentos com colegas de trabalho, né? Daqui a pouco, entre empresas que tem algumas questões, às vezes até questões judiciais, a gente tem gráficos para trabalhar todos esses tipos de relacionamentos. Olha ali, que legal. Então, fica conosco e lá no final tem orientação do tarô dos grandes mestres.
para você saber qual que é o mestre, qual que é a mestra que vai te abençoar perante o teu relacionamento. Então, quer saber qual que é o mestre, a mestra, a energia espiritual que vai te acompanhar dentro do teu relacionamento, teu namoro, teu casamento, né? Ou as amizades que você possa mentalizar lá no final? Fica aqui conosco que lá no final tem orientação do tarô dos grandes mestres. E dentro, então, dessa questão dos gráficos, né? Nós já fizemos a live sobre prosperidade, os 5 gráficos da prosperidade, 5 gráficos da saúde e hoje sobre 5 gráficos para relacionamento. Para as pessoas que estão nos vendo pela primeira vez, né, para dar um feedback, uma relembrar, né, quem já assistiu e quem está vendo pela primeira vez, como é que funciona um gráfico, como é que funciona uma ativação e uma frequência diante daquilo que a gente faz para uma pessoa, para um animalzinho, como é que funciona essa energia? Bom, em primeiro lugar, né, Pedro, a parte mais importante da gente relembrar é que a gente só trabalha a energia de uma pessoa com a autorização dessa pessoa. Sem autorização, infelizmente, não temos como trabalhar. Os gráficos, eles têm diversas formas de uso, né? Alguns podem ser colocados em ambientes, mas a gente geralmente utiliza, principalmente quando estamos prestando um serviço, né? Uma terapia com gráficos de radiônica, a gente vai utilizar um testemunho que é composto pelo nome completo da pessoa, a data de nascimento e o endereço e o objetivo que nós temos com aquele gráfico, né? A gente precisa dizer para o gráfico o que nós esperamos que ele trabalhe dentro da energia de cada gráfico, né? Dentro da emissão energética de cada gráfico. Após isso, a gente vai ativar esse gráfico com o pêndulo e aí a gente deixa o gráfico trabalhando pelo tempo que for necessário, né? Que a gente pode descobrir esse tempo pelo biômetro, ou a gente pode também perguntar diretamente no gráfico. Olha que interessante, importante relembrar isso, né? Da pessoa precisa autorizar, precisa realmente querer, precisa ter a consciência que está sendo ativado um gráfico, uma energia para ela. Não se pode fazer sem o consentimento das pessoas. Exatamente. E para tudo em terapia holística funciona desta forma, né, Pedro? Porque até podemos trabalhar a energia de alguém sem autorização, podemos, mas sabemos que isso acarreta uma carga energética negativa para nós, terapeutas. Sabemos também que a gente não vai entregar o resultado que o nosso cliente está esperando, né? Porque a outra pessoa, por não saber, daqui a pouco, por não acreditar, enfim, não está aberta para receber aquela energia. Então, independente do setor que seja para prosperidade, que seja para saúde, para relacionamentos, quando as pessoas não estão abertas, elas não irão receber aquela energia. Então, automaticamente, a gente não consegue entregar um resultado satisfatório, digamos assim. Olha que importante observar isso, né? Então, tudo é energia, tudo é uma frequência. Quero dar boa noite para a Leila, que está aqui. Boa noite, seja muito bem-vinda. E por os gráficos serem uma energia, ser uma frequência, qualquer pessoa em qualquer parte do mundo pode fazer. Não importa se a pessoa está lá no Japão e o gráfico foi ativado aqui no Brasil. A energia, o trabalho vai ser o mesmo. Exatamente, porque para a energia não existe distância, nem tempo e nem espaço, né, Pedro? Eu tenho uma cliente, inclusive, que mora na Alemanha. E ela, geralmente, assim, já trabalhamos muitas mesas, muitos gráficos, e ela recebe essa energia lá. Então, realmente não existe distância. Inclusive, tenho clientes de outros estados do país que também recebem a energia, então não importa a distância que esteja, né? Exato, não importa onde você esteja, a situação que você está passando, tenha certeza que se você se permitir a olhar para essa situação, a não fugir dela, as energias, os gráficos, a radiestesia pode te ajudar.
Então, talvez você está com algum problema financeiro, problema de saúde, problema de relacionamentos. Tenha certeza que através da ativação destes gráficos, a tua vida, sim, ela vai começar a andar, vai começar a melhorar, mas você tem que fazer a tua parte. 50% é o terapeuta, é os gráficos, a outra 50% é a pessoa, de se mexer, de aproveitar e perceber as mudanças ao seu redor. Não adianta que o Edmar faz um gráfico aí para mim e eu ficar aqui, ó, de braço cruzado, não fazer nada. Né? Eu tenho que me movimentar e perceber que essa energia pode sim, né, me auxiliar, mas é uma parceria, o terapeuta com o consultante. Isso aí, vai ser sempre uma parceria e ficar de braços cruzados, não mudar a nossa atitude em relação à situação, não vai mudar nada, né, Pedro? Porque a gente envia a energia para mudar a situação, mas milagres também não podemos fazer, né? Nem os gráficos fazem milagres, infelizmente. Então, é um trabalho bem conjunto. A pessoa tem que estar aberta, a pessoa tem que fazer a parte dela, tem que se movimentar, tem que mudar a atitude, né? Porque senão, infelizmente, não vai existir um milagre. Exato. O milagre é a pessoa se permitir olhar para ela. Quando você olha para ti, quando você realmente olha para dentro e percebe tudo que precisa ser mudado, transformado, transmutado, aí sim o verdadeiro milagre, ele acontece. Exatamente. Então, vamos para o primeiro gráfico. As pessoas ficam ansiosas, querendo saber, conhecer, né, os gráficos. Então, hoje são 5 gráficos sobre relacionamentos para você poder utilizar, para você conhecer. E quem estiver ao vivo vai colocando seu boa noite. Se você tiver alguma pergunta, alguma curiosidade, coloca ali nos comentários que a Márcia está aqui, ela trabalha com a radiestesia, trabalha com a radiônica, é expert no assunto e sempre traz uma aula para nós a cada live. Então, vamos lá, gente. Vamos partir do princípio. Quando temos um problema no relacionamento, o que a gente precisa? Desembaraçar aquele problema. Então, hoje nós vamos começar falando sobre o gráfico desembaraçador de relacionamentos, que é este gráfico aqui. Esse gráfico, gente, ele elimina os nós energéticos que existem entre duas pessoas. Ele vai propiciar melhores relacionamentos, sejam esses relacionamentos amorosos, familiares, de amizades ou profissionais. Então, esse é um dos gráficos que nós vamos utilizar das mais diversas formas de relacionamentos. E o que ele faz? Ele vai fazer uma limpeza no campo energético em situações como discussões, às vezes situações embaraçosas, questões que ficam mal resolvidas. Porque, assim, toda vez que acontece esse tipo de situação, se gera um nó energético entre aquelas duas pessoas. Então, esse nó, ele vai ficar atrapalhando principalmente as relações futuras. Então, o gráfico desembaraçador de relacionamentos, ele não trabalha só o momento atual, tá, gente? Ele vai trabalhar em situações atuais e em situações passadas também. Então, ele vai limpar as situações do passado, ele faz uma desobstrução do caminho, né? Ele gera algumas soluções que às vezes nos parecem fora de alcance e ele vai ser usado então para relacionamentos amorosos, de amizade, de familiares, colegas de trabalho, até entre duas pessoas jurídicas nós podemos utilizar esse gráfico, tá? Às vezes tem empresas concorrentes, empresas que não têm, às vezes até gerentes de uma mesma empresa. Então, assim, pessoas que trabalham juntas e que não têm um relacionamento, não têm muita afinidade. Deixa eu dar uma arrumadinha na minha câmera aqui. Assim. Então, esse gráfico vai realmente desembaraçar. Ele vai melhorar as relações. Olha que legal. Legal, eu quero dar boa noite para a Ana Gabriela, que está aqui. Boa noite, seja muito bem-vinda. Quem estiver ao vivo, vai colocando seu boa noite, vai curtindo, vai mandando aviãozinhos. E
Então, esse gráfico ele vai desatando os nós. Esses nós envolvem questões do passado também. Sim. Se a pessoa, vamos dizer, a pessoa está num relacionamento atual, mas no relacionamento passado dela tinha muita briga, tinha muito conflito, ou foi um término não muito bem resolvido e tem ainda laços ali que muitas vezes atrapalham o relacionamento atual da pessoa. Tem como auxiliar essas questões? Sim, Pietro, com certeza tem. E o que que acontece, né? Geralmente, quando saímos de um relacionamento e ficam questões mal resolvidas, às vezes a gente já leva aquelas questões para um próximo relacionamento. Passa o tempo, surge um novo relacionamento, mas aquela ferida tá lá, aquele problema tá lá. E às vezes as pessoas, em função até de se defenderem, né, de não sofrerem pelo mesmo motivo, já ficam num processo de autodefesa e às vezes acabam entrando num relacionamento que ele não vai ser saudável por causa dessas barreiras. E fica uma barreira energética ali, né? Então é bom fazer a dissolução desses nós e deixando bem claro que assim a gente vai trabalhar a pessoa que está solicitando, né? E a energia dela, o nó dessa energético que essa pessoa carrega, que vai ser dissolvido. Só que automaticamente a outra parte do nó vai ser beneficiada também, né? Vai ficar mais leve as situações para os dois lados. E ali, então, é colocado apenas o nome de uma pessoa. Sim. No caso que envolva alguém do passado. Mas se o casal está com problemas, brigas, desentendimentos na atualidade, está junto, vai o nome dos dois ou apenas o nome de um? A gente pode trabalhar das duas formas, tá? Apenas o nome de um ou os dois. Porque, principalmente em casos em que é casal, o que que acontece? As pessoas, os casais, eles um carrega a energia do outro, né? Porque há uma troca energética muito grande entre os casais. Então, quando a gente trabalha a energia de um, automaticamente já está trabalhando a energia do outro. E daí vem toda aquela questão, né, da gente não trabalhar a energia de alguém sem a autorização dessa pessoa. Por isso que eu sempre prefiro, desculpa, trabalhar a energia somente da pessoa que está solicitando. Tá com problema no relacionamento? Eu vou trabalhar a energia daquela pessoa. Só que, querendo ou não, a energia do outro também vai estar presente ali e vai acabar sendo beneficiada. Então, em casos de casais, se não tiver autorização da outra parte, se a outra parte também não quiser, a gente não vai colocar o testemunho, não vai fazer um testemunho para aquela pessoa também. Esse gráfico auxilia também na questão de divórcio energético, da pessoa cortar esses laços que muitas vezes estão de relacionamentos passados, de questões não resolvidas? Nós temos um gráfico um pouco mais à frente para falar sobre o divórcio energético, Pietro. Estamos Antecipei, foi uma pergunta antecipada. Depois eu faço de novo, depois eu faço essa pergunta de novo. Eu não conheço os gráficos, né? Não é nada combinado aqui. Né? E realmente, assim, ó, ele com certeza, a gente pode trabalhar um conjunto de gráficos para relacionamento, para o fim, um divórcio energético, né? Inclusive, a gente tem mesa que é composta por vários gráficos para fazer o divórcio energético. E o gráfico harmonizador de relacionamentos faz parte também. Mas daqui a pouquinho mais a gente vai falar de um gráfico mais específico para fazer o divórcio energético. Muito bem, então fica conosco e lá no final tem orientação do tarô dos grandes mestres para você saber qual que é o mestre que vai te acompanhar, que vai abençoar o teu relacionamento, a tua amizade, a questão que você mentalizar. E a questão ali, voltando para esse gráfico ali, pessoas que trabalham, tipo RH, a pessoa que trabalha, ela demite pessoas e cria-se, claro, esses nós de muitas vezes a pessoa é demitida, ela não fica feliz, ela não gosta, né? Ou a pessoa está muito ligada a colegas de trabalho, esses nozinhos também auxiliam a pessoa a ter mais sucesso profissional. Também.
também vai auxiliar. Mas a gente também tem um gráfico um pouco mais à frente que vai ajudar mais isso. Não é nada combinado. Eu não sei quais são os gráficos que a Márcia dá. Eu também fico descobrindo na hora. Então, por isso, Exato. talvez eu estou me antecipando aqui, fazendo as perguntas, né? Perguntas que tenho certeza que todo mundo que está nos assistindo também tem a curiosidade de saber. Então, esse gráfico ali para desatar nós, questões, então ele é super recomendado. Exatamente. Ele é recomendado para essas questões. Ótimo. E uma pergunta que agora me veio na cabeça. Vamos dizer, relacionamentos pai, filho, mãe, filho também ajuda a desatar alguns nós dessas questões. Também, ele também pode ser trabalhado nesse sentido, em conflitos entre pai e filho, conflito, conflitos entre pais e filhos é sempre muito complicado, né, Pedro? A gente tem uma questão daí que geralmente quem busca essa ajuda são os pais, né, que querem ter um relacionamento mais harmonioso com os filhos. É difícil ser ao contrário. Mas sim, acontece. E aí, quando é filho, se os pais autorizarem, a gente pode trabalhar a energia desse filho. Então aí a gente tem uma questão um pouquinho diferente, mas a gente parte daquele princípio que os pais geraram a vida, né? Geraram aquela vida, então automaticamente até os 18 anos eles podem autorizar tudo o que pode ser feito em função da energia daquele filho, né? Então, os pais podem autorizar sim que se trabalhe a energia de um filho. Olha que interessante. Então, você que é pai, você que é mãe, né, que percebe que seu filho menor de idade, né, precisa de um movimento, seja lá dos gráficos da saúde, que a gente falou na semana passada, os gráficos da prosperidade, né, os gráficos de agora de relacionamento, não só afetivos, mas de amizade. Então, se você percebe que teu filho está precisando de um movimento, né, para expandir, para acordar muitas vezes para a vida, né, tendo essa autorização e a disposição dos pais a buscar, tenho certeza, então, que é algo muito incrível. Da mesma forma, as constelações. Muitas vezes vem o pai, vem a mãe. Eu quero que o meu filho vá constelar. Eu quero que o meu filho faça uma constelação. Não, eu digo, quem tem que fazer constelação é vocês como pais, né? Para que vocês possam ajudar o filho. Depois, se o filho sentir o devir, tudo bem. Mas os pais se permitem a fazer esse movimento de cura e de muita amorosidade. Vamos para o segundo gráfico, então. Então, depois que a gente desembaraça, depois que a gente utilizou um gráfico desembaraçador, nós vamos utilizar um gráfico que se chama Harmonia para Relacionamentos. Ele é um gráfico muito bonito, né? Ele tem a proteção dos círculos e, se vocês repararem, ele tem a flor da vida, né? No meio dele. E esse gráfico, quando a gente monta ele, a gente vai colocar dentro de cada pétala o testemunho das pessoas que nós estamos harmonizando. E esse gráfico, então, ele vai propiciar melhores relacionamentos amorosos, também de relacionamentos familiares, relacionamentos de amizade e profissionais. Ele e o gráfico desembaraçador funcionam mais ou menos na mesma linha, tá, gente? Então, só a questão que esse vai harmonizar as situações conflitantes, vai facilitar um contato mais amigável entre as duas partes, seja qual for o tema que esteja causando esse desequilíbrio, e a possibilidade, né, de haver um acerto favorável entre as partes. E ele também é muito útil antes de reuniões importantes da área profissional ou encontros que se tomarão decisões importantes. Para tudo isso, esse gráfico pode ser utilizado. Olha que legal. Então, dá para ser utilizado também pessoas assim que trabalham juntas, colocar o nome. O pessoal está ali, está com algum conflito, trazer alguma harmonia. Então, é colocado o nome de todos que fazem parte. Exatamente.
Esse a gente trabalha um testemunho principal no centro, né? Que é a pessoa que está solicitando, e depois a gente vai colocar dentro de cada pétala o testemunho de cada uma das pessoas que precisam ser harmonizadas. E nesse caso, então, o testemunho principal é aquela pessoa que deseja se harmonizar com o restante. Exatamente. É a pessoa, e aí tem que. Esse gráfico, logo que eu comecei a trabalhar, isso deve ter sido há uns 4 anos atrás, que eu comecei na área de terapias holísticas e me interessei muito pelos gráficos. Tem uma história bem interessante assim para contar. Uma cliente veio para fazer outra terapia, mas aí ela me falou de uma preocupação que ela tinha, porque no final de semana teria uma festa de 15 anos da neta e os filhos e os genros, né, não tinham uma boa convivência familiar, a família tinha problemas. E eu fiquei meio receosa, mas ofereci para ela mesmo assim, porque naquele momento eu ainda não sabia se o gráfico realmente, né, teria algum efeito sobre a situação. Até porque a festa seria no sábado e a ativação do gráfico na quinta-feira. Então só teria 48 horas, né, de ação desse gráfico. E para minha surpresa, na semana seguinte, essa mesma cliente veio e agradeceu muito porque ela disse que a festa foi muito harmoniosa, não teve nenhum incidente, não teve nenhum problema entre os familiares, que ela estava muito feliz por todos conseguirem comemorar os 15 anos da neta, porque ela estava pensando que a festa seria um verdadeiro desastre e acabou sendo uma festa bonita, harmoniosa, onde todos estavam convivendo em paz, realmente, assim, harmonicamente naquela festa. Então, das coisas que eu já vi acontecer com esse gráfico, foi essa que foi o testemunho mais que me deixou mais feliz, na verdade, né, gente? Porque eu estava recém iniciando o meu trabalho. E quando a gente inicia, a gente tem uma insegurança muito grande, né? Sobre será que é mesmo? Será que vai funcionar? Será que eu consigo? A gente tem essas questões. Todo mundo que trabalha na área da terapia holística, eu acredito que o Pietro deve ter tido essas mesmas dúvidas também no começo, né? Por quê? Porque a gente não sabe, a gente está iniciando e está aprendendo e vai aprendendo realmente com as experiências que nós vamos vivenciando ao longo do caminho. Exato, é a prática, é confiar em si mesmo, é confiar naquilo que você faz. Então, você que é terapeuta, que está nos assistindo, você que deseja iniciar nesse caminho das terapias, confia em você, confia no teu potencial, confia na técnica, confia realmente naquilo que você sabe. Busque, sim, bons profissionais para você fazer cursos, para você se profissionalizar e continue estudando. Não para de estudar. Ah, eu fiz um curso de reiki, tá bom, só vou aplicar reiki. Não, faça outros, faça curso de radiestesia, que aí você complementa perante os gráficos. Ah, eu quero trabalhar, quero entender mais sobre a visão pessoal. Faz um curso de astrologia, um curso de numerologia, curso de constelação. Então, vai agregando e comece realmente a agir. E nós, por mais que nós hoje, né, a gente se atende várias pessoas, talvez a gente não vai saber quantas vidas a gente transformou, mas elas vão saber, elas saberão. Então, Exato. muitas vezes a pessoa vem, eu fiz atendimento de tarô contigo, você me falou tal coisa e tudo aconteceu. Eu fiz a constelação contigo e a minha vida mudou. Muitas vezes eu nem me lembro que a pessoa fez um atendimento comigo. Eu não me lembro da história, não me lembro da questão, mas a pessoa se lembra. E é muito bom, né, esse feedback ali que a Márcia comentou, da pessoa vir, voltar e falar. Isso traz confiança para o terapeuta e mostra que o gráfico, sim, ele funciona e traz, então, uma grande harmonização para quem faz. Exatamente. E são nessas pequenas questões, né, Pedro, que vai nos gerando a confiança para seguir com o nosso trabalho. Então é bem importante quando se está nesse caminho da terapia holística ou em qualquer outra carreira,
que tu vai descobrindo o que tu gosta, com o que tu tem afinidade para trabalhar com aquilo, para te fazer algo que realmente te faça brilhar os olhos, né? Porque a gente precisa ter brilho nos olhos para trabalhar, a gente precisa gostar do que faz para conseguir fazer um trabalho bem feito, um trabalho de excelência. Porque quando a gente gosta, a gente nem trabalha, né? Sim. Então fica muito mais leve. Exato. Quando você tem brilho nos olhos, amor pela profissão, quando é segunda-feira, tu fica feliz na segunda-feira por ir trabalhar, aí você encontrou a tua missão. Se você acordou na segunda-feira, triste, chateado por você estar indo trabalhar, procura observar que ainda não é o teu caminho. Continua buscando que logo ele vai surgir. Exato. Então, esse gráfico, então, a pessoa não precisa da autorização de quem ela quer se harmonizar. Ela só é uma relação dela com os demais. Exato. Esse gráfico é a pessoa que está buscando. A intenção da pessoa é uma boa intenção, né? Nesse caso, a gente está trabalhando uma pessoa que percebeu que é importante estar harmonizada, é importante estar bem com aquelas pessoas que ela deseja estar. Ótimo. Então, amizades, colegas de trabalho, pessoas da comunidade, vizinhos também. É bom para É vizinhos? bom para vizinhos. Ó, pessoal, ali, ó, fica a dica. Para vizinhos, bota o nome dos vizinhos aí do condomínio. É isso aí, para todo mundo viver harmonicamente, para todo mundo ficar em paz, porque nada melhor do que a gente estar bem com os nossos vizinhos, né? Exato. Então, olha, você quer se harmonizar, não tá legal, tá com alguma situação que precisa uma harmonização, né? Uma amorosidade diante do todo. Então, esse gráfico aí pode te auxiliar bastante. Terceiro gráfico para as pessoas que estão nos assistindo. Qual que é o terceiro gráfico para relacionamentos? Então, o terceiro gráfico, gente, ele se chama Hirin. Ele é um, ele é um símbolo, tá? E são dois quadrados, vocês podem reparar que eles estão sobrepostos, né? E ele é específico para harmonizar conflitos de relacionamentos que envolvam duas pessoas, gente. Duas pessoas, duas organizações, duas empresas, duas famílias. Ele sempre harmoniza em pares. O trabalho maior desse gráfico é a harmonização em pares. Relacionamentos afetivos, casais com conflitos, irmãos, pais e filhos, sociedades, e principalmente quando a gente tem homem e mulher. Ele tem um resultado maior, por quê? Porque ele vai trabalhar a energia do yin e do yang. Ele harmoniza essa energia. Então a gente pode trabalhar sendo dois homens, duas mulheres, não tem problema. Mas com certeza ele entrega um resultado maior quando a gente tem a energia yin e yang. Olha que interessante. Então, masculino e feminino, yin e yang. Então, qualquer tipo de conflito, a pessoa está com um conflito dentro do relacionamento, dentro do casamento, brigas, questão até de divórcio, a questão de bens. O casal não está se entendendo na divisão de bens, ele pode auxiliar nisso? Pode, ele pode auxiliar nessas questões também. E tem um uso dele que é bem interessante, tá, gente? Por exemplo, quando. Vamos usar o exemplo de uma empresa, num determinado setor, num determinado ambiente, em que as pessoas estão em conflito, a gente pode somente colocar essa placa no ambiente, que ela vai harmonizar a energia daquele ambiente. E assim pode funcionar para famílias também. As famílias podem utilizar esse gráfico, por exemplo, a família se reúne toda na sala ou se reúne toda na cozinha. Coloca um gráfico desse na cozinha quando tem muito conflito. Coloca um gráfico desse na sala, que vai ser um ambiente harmonizado, vai ser trabalhado uma energia de harmonia ali naquele ambiente. Automaticamente as pessoas vão acabar entrando naquela frequência.
Ó, então, qualquer tipo de brigas, conflitos, amizades também que não estão, vamos dizer, estão estremecidas, movimentos familiares. Então, é o nome dos dois ou apenas o nome de uma pessoa? Esse a gente tem os dois usos, né? Tanto com o testemunho quanto colocado ele em ambientes. E como esse a gente tem que trabalhar em pares, a gente precisa do nome das duas pessoas. Nesse a gente realmente precisa colocar as duas partes envolvidas. Para esse a gente sempre vai trabalhar em pares. Então a gente vai ter sempre dois testemunhos e um objetivo comum daquelas duas pessoas. Então, é o nome completo dos dois, data de nascimento dos dois, ou a pessoa não sabe a data de nascimento da pessoa, só sabe o nome, só sabe primeiro o nome. Precisa ter nome completo e data de nascimento dos dois, ou pode ser só de Não, um? precisa dos dados completos dos dois. A gente precisa. E aí o endereço vai ser comum, né, gente? Porque a gente vai estar harmonizando duas pessoas em um local comum. Mas a gente precisa sempre nome completo e data de nascimento. Porque o nome completo, às vezes, pode acontecer da gente ter um nome igual, né? A gente pode ter nomes iguais. Mas dificilmente a gente vai ter nomes iguais com a mesma data de nascimento. E daqui a pouco, mas pode acontecer de ter a mesma data, mas o mesmo ano também é mais difícil, né? Ainda mais que geralmente a gente vai estar harmonizando duas pessoas que nasceram na mesma cidade. Acredito que a probabilidade de acontecer de nascer duas pessoas com o mesmo nome, no mesmo dia e no mesmo ano é quase impossível, né, gente? Mas Se acontecer, daí a gente sempre olha o horário do nascimento. É, o horário, daqui a pouco pode ser diferente. Um minuto, um segundo, né? O universo ele tem as suas particularidades. exatamente. E ali, no caso, vamos dizer, dois homens em conflito, duas mulheres em conflito, pode ser feito ou é só para homem e mulher? Não, pode ser feito, tá? Ele vai ter uma. Ele trabalha melhor o masculino e o feminino, mas ele vai sim trabalhar a harmonização de dois homens, de duas mulheres. Isso não tem problema. Podemos trabalhar das duas formas com esse gráfico. Olha que interessante. Então, qualquer tipo de conflito que você tenha, né, dentro do teu casamento, do namoro, dentro de uns teus colegas de trabalho, dentro das tuas amizades, né, tem conflito com alguém, né, se permita fazer esse gráfico para buscar essa harmonização, buscar essa paz. Enquanto você estiver em conflito, brigando, bravo com alguma situação, as coisas não vão dar certo. Se você está vibrando na raiva, no ódio, na negatividade, você está alimentando mais essa energia. Então, esse gráfico vem para te ajudar a você trazer paz diante da relação. E antes de nós irmos para o quarto gráfico, pode complementar. Eu ia complementar que é muito importante essa questão para as pessoas começarem a se observar, tá? Quando a gente está numa situação de conflito e quando a gente está sentindo muita raiva, se a gente segue, a gente só potencializa aquela energia. E para a gente conseguir um resultado diferente, a gente vai ter que mudar, em primeiro lugar, a nossa energia, né? Isso é tão importante, assim, às vezes as pessoas não querem, elas querem que o problema seja solucionado, mas elas não fazem a parte dela, elas não mudam a energia delas. E aí, com certeza, não vai ter um bom resultado. Exato. E tem que realmente estar disposto a olhar para dentro. A principal mudança vem da tua parte. Primeiro você muda a você. Quando você muda você, tudo que está ao teu redor muda juntamente com a tua energia. E antes de nós irmos para o quarto gráfico, né? O pessoal está nos assistindo, quem estiver ao vivo vai colocando seu boa noite, vai mandando aviãozinhos, vai curtindo. Se você estiver assistindo na gravação, ou no YouTube, coloca aqui o teu comentário, coloca a tua pergunta, tuas dúvidas e não esquece de curtir, de compartilhar, porque isso é muito importante. E no final da live
tem orientação do tarô dos grandes mestres. Mas vamos recapitular, vamos, antes de ir para o quarto e para o quinto gráfico, nós vamos olhar novamente, relembrar os 3 primeiros gráficos para as pessoas que estão nos assistindo. Qual foi o primeiro gráfico que você trouxe? Trabalhamos primeiramente com o desembaraçador de relacionamentos, que vai desembaraçar as situações, vai eliminar os nós energéticos que se formam quando a gente tem conflitos nos relacionamentos. Então, ó, você tem nozinhos, ex-relacionamentos, questões de trabalho com colegas, com pessoas, desatar os nós, né, desatar todos esses emaranhamentos. Então, esse gráfico, ele é para você. Segundo gráfico. Segundo gráfico, nós trabalhamos, então, o harmonizador de relacionamentos. Ele vem para harmonizar, para trazer paz, tranquilidade para as pessoas que utilizam esse gráfico, né? Para trazer soluções para pessoas que estão em conflito. Então, esse gráfico ali pode ser utilizado para os teus amigos, que você busca se harmonizar, talvez você brigou, ou um grupo de amigos que se reúne, o pessoal do futebol, o pessoal da janta, o pessoal da dança, né, quer buscar uma harmonização da tua parte para com as pessoas, isso é muito importante. E no caso ali vamos dizer, uma pergunta desse gráfico, se a pessoa não está conseguindo interagir, ela não está se sentindo parte da turma, ela não está conseguindo se aceita. Esse gráfico é muito bom. Ele é bom, Pedro, mas aí a gente tem que trabalhar uma questão um pouco mais profunda, tá? Porque aí a gente sabe que a pessoa tem algumas questões, né? E aí talvez a gente vai ter que trabalhar uma constelação, inclusive, porque a gente tem feridas de uma criança interior ferida, né? De algo que aconteceu lá no passado que vai fazer com que ela não se sinta aceita, né? Que ela esteja sempre tentando ser aceita, que ela esteja sempre tentando se sentir incluída. E aí, mas eu acho tudo isso muito interessante porque uma terapia acaba complementando a outra, né? Então, com certeza, uma terapia pode potencializar, inclusive, o resultado utilizando-se das duas formas de terapia, né? Exato. É o complemento. Uma terapia vai complementando, vai abrindo espaço para outra, para que você possa trabalhar no teu autoconhecimento, buscando conhecimento e praticando a tua reforma íntima. Então, se permita uma reforma íntima constante. Senão, não adianta só querer jogar em cima a responsabilidade do gráfico. Exato. E é muito importante essas questões da gente entender o que está acontecendo realmente no íntimo da pessoa. Porque não adianta eu só olhar ali, tá, tu quer um gráfico para te harmonizar com as pessoas. Mas como que tu te sente? Então, é importante a gente ter toda essa conversa antes de ativar qualquer gráfico para entender o que está acontecendo com aquela pessoa. Porque a gente pode até daqui a pouco ativar um gráfico e não entregar resultado. E as pessoas simplesmente dizerem, mas isso não funciona. E a partir do momento que a gente, como terapeuta, começa a ver o que tem por trás, o que está acontecendo, o que está gerando aquela situação que faz a pessoa ter o desejo de ativar um determinado gráfico, muitas vezes a gente vai identificar que não é para um gráfico, que a gente vai ter uma outra terapia que vai trazer um melhor resultado, que vai fazer a pessoa se beneficiar, que vai fazer a pessoa olhar para dentro, né? Que vai. Porque às vezes é questão de curar algumas feridas que vêm de muito tempo já. Mas às vezes também a pessoa está num papel de vítima, né? Então a gente precisa fazer com que ela olhe aquela situação de outra forma, para ela poder evoluir perante aquela situação. Exato, ela se permitir. O gráfico faz a parte dele e você faz a tua parte através da tua reforma íntima. E o terceiro gráfico? O terceiro gráfico foi o gráfico Healing, que vai sempre harmonizar e trabalhar as questões
que sejam aos pares, né? Vai ser sempre duas empresas, vai ser um casal, vai ser pais e filhos, mas sempre aos pares. Sempre aos pares. Então, Irmãos. duas empresas, então, também podem ser colocadas ali, empresas que concorrentes, empresas do mesmo grupo. Exato. Às vezes não é a empresa em si, né? Às vezes são algumas pessoas que trabalham na empresa também podem ser trabalhados. Duas cidades, é possível colocar? Olha, eu nunca trabalhei, mas eu acredito que seja possível. Acredito que sim, que a gente possa fazer a emissão energética para duas cidades. Então, a gente vê, né? Com a cidade tal tem conflito com a outra cidade, porque tem uma cidade que tem ciúme da outra. Então, quem sabe duas cidades ali para poder se harmonizar. Quem sabe, né? Seria um trabalho bem interessante. Ó, fica a dica aí para os prefeitos, fica a dica aí para o pessoal. E agora o quarto gráfico. Então, o quarto gráfico, ele se chama CRIM, gente. Muito semelhante também, eles têm é um pouquinho diferente o símbolo, tá, gente? Daqui a pouco, olhando assim, vocês nem consigam identificar. Mas também é um mantra, né? O CRIM, ele é um mantra, é uma letra do sânscrito, né? Então, o CRIM, ele vai vir para ajudar a eliminar os problemas, as situações desagradáveis ou cortar laços entre pessoas. E aqui entra o divórcio energético. O CRIM, o mantra dele é, deixa eu ver se eu vou conseguir falar direito, tá, gente? Se eu não conseguir, vocês me desculpem, mas é Om Krim Kalikayai Namah. E esse mantra, ele é um mantra da deusa Kali. E a deusa Kali, ela representa a mãe natureza, o poder da criação, o poder da preservação, o poder da destruição e o dom da salvação. Então vocês imaginem a força que contém esse gráfico, que contém esse mantra. Porque a força da natureza a gente já viu, já testemunhou, né? Ano passado nós tivemos alguns episódios da natureza onde ela mostrou sua força. Então esse gráfico, sendo um mantra, sendo vindo da deusa Kali, com certeza ele é um gráfico muito, muito poderoso para ajudar realmente a eliminar os problemas, as situações desagradáveis, fazer o corte de laços energéticos, fazer um divórcio energético entre duas pessoas, justamente por esse poder de corte, de destruição que ele tem, né? Olha que interessante. Então, a deusa Kali, a deusa que vem com uma força assim de proteção, de defesa, mas de cortar as energias negativas, de cortar aquilo que não está dando certo, de cortar os obstáculos. Então, a pessoa que quer ali a questão de divórcio energético diante de um relacionamento, diante de uma amizade, esse é o gráfico adequado. Esse é o gráfico adequado para trabalhar estas questões. Então, a questão de empresas também, a pessoa saiu da empresa, mas a empresa não saiu dela. Ela pode colocar ali nesse gráfico com essa intenção para limpar essas energias? Pode. Com certeza ela pode fazer a limpeza dessas energias, porque às vezes sair de uma empresa gera muito sofrimento, né? Dependendo, principalmente qual é o setor da empresa, às vezes é uma empresa que tu vai ver toda hora, tu vai sair na rua e vai ver. Então, para não gerar aquele sofrimento, e principalmente a pessoa estar sempre querendo voltar àquelas situações do passado, pode ser ativado o gráfico CRIM, sim. Olha que interessante. Gráfico CRIM. Então, se você tem questões com teu ex, coisas que não estão bem resolvidas, tu percebe que o teu relacionamento atual não está progredindo por pendências lá de trás,
né? Então é o momento de você limpar, ou você ainda não conseguiu esquecer aquela pessoa lá do teu passado, né? Não a nível, né, vamos dizer, muitas vezes afetivo, mas muitas vezes tem raiva, tem mágoa da pessoa, guarda rancor, e isso, claro, a pessoa vai guardando, ela transforma numa bomba atômica. Sim, exatamente. Vai chegar o momento que todo aquele sentimento, todas aquelas mágoas e má água, a gente já sabe o que se torna, né? A gente não gosta nem de falar, mas geralmente quando a gente tem muitas mágoas, que significa má água, e dependendo qual é o sentimento, né, por qual motivo, vai refletir em algum órgão. E geralmente tem a tendência, inclusive, a causar o nosso temido câncer, né, gente? A gente não gosta nem de falar o nome dessa doença, mas realmente manter mágoas em algum lugar vai estourar. Em algum momento vai se manifestar no corpo físico, né? Então, faz uma limpeza energética, faz o gráfico para fazer essa limpeza de todos esses sentimentos, até para seguir mais leve também, né? Para seguir mais tranquilo, que com certeza vai fluir melhor a vida depois. Exato. Não guarde mágoa, não guarde rancor, porque tudo isso aí vai pesando na tua vida, no teu emocional, no teu mental, e quando chega no físico, é porque já passou pelos 4 estágios: espiritual, mental, emocional e físico. Então, se você não quer ter doenças graves, se você quer realmente fluir, você quer ter saúde, alegria, boa disposição, procure soltar essas mágoas, perdoar. Trabalhe fortemente o perdão. Estamos na Semana Santa, semana de Páscoa. Trabalhe o perdão, perdoe. Faça esse movimento. Então, esse gráfico auxilia muito nisso, a soltar e a perdoar. E o nosso quinto gráfico. Nosso quinto gráfico segue na mesma linha, da mesma família, tá, gente? E ele se chama Clean, também muito semelhante ao gráfico anterior, tá? Só que este é exclusivamente para melhorar a vida afetiva, tá? Esse é um gráfico que vai ser utilizado para melhorar a vida afetiva, a vida sexual, manter a estabilidade do relacionamento amoroso. Ele aumenta a atração, aumenta o desejo entre o casal. E esse símbolo, gente, ele é o símbolo que ele representa o amor eterno. E ele tem a qualidade magnética de atrair pessoas para a nossa vida, para nós. E o Clean, ele carrega em si, a gente fala, e deixa eu ver se eu vou conseguir falar direitinho, tá, gente? O Akarshana Shakti, que é o verdadeiro poder da atração. Então, ele vai ser usado para manter e melhorar os relacionamentos, manter e melhorar as coisas, consertar as coisas que às vezes estão desconectas entre o casal. E o Clean, ele tem a energia da semente do desejo. Então, ele nos ajuda a alcançar os nossos verdadeiros objetivos na nossa vida. Então, ele é um gráfico também em sânscrito, que ele é muito poderoso aí já para estabilizar um relacionamento. Às vezes a gente tem alguns conflitos no relacionamento, então a gente pode utilizar este gráfico. E ele também tem aquela questão ele tem o poder de atração, né? Ele pode atrair um relacionamento para nossa vida também. Então, ele pode ser utilizado, as pessoas que são solteiras, elas podem utilizar esse gráfico também se elas estão buscando uma oportunidade, um relacionamento. Com certeza, as pessoas podem utilizar o gráfico Clean, mas aí mais uma vez, né, vamos relembrar que é importante a pessoa não só ativar o gráfico, porque o gráfico tem o poder de atração, então ele vai trazer pessoas para a vida daquela pessoa. Só que se daqui a pouco a pessoa não fizer uma reforma íntima, não mudar a sua energia,
daqui a pouco ela não vai ter conteúdo para conseguir manter aquele relacionamento, tá? Então é bem importante que as pessoas tenham essa consciência, que elas precisam realmente. É, não existe um milagre. Se a pessoa não fizer a parte dela, realmente não adianta. A gente vai ativar, vai aparecer pessoas na vida, só que essas pessoas talvez não vão permanecer. Se a pessoa também não fizer a parte dela, né? Porque às vezes vem aquela atração, mas ela acaba sendo momentânea. Quando conhece um pouquinho melhor a pessoa, descobre que não era exatamente o tipo de pessoa que estava procurando, né? Exato. Então é importante você sim se permitir a se melhorar. Olha para você hoje, olha para dentro de você. O que que você está pensando, o que que você está sentindo? Você vai atrair alguém semelhante a você, alguém que está na tua vibração. Então, se você quer atrair alguém legal, bacana, uma pessoa para frente, uma pessoa que te impulsiona, uma pessoa que realmente seja alguém que venha somar, seja essa pessoa. Seja essa própria pessoa. Então, não adianta você mascarar, usar uma máscara, porque você vai atrair alguém que vai depois entrar nesses conflitos e a máscara ela vai acabar caindo diante do relacionamento. Então, seja a tua própria pessoa que você deseja atrair. Vibre amor, gratidão, luz, carisma, positividade, que você vai atrair alguém diante dessa frequência. E esse gráfico ali, então, para aumentar até a própria questão de libido, prazer, melhorar a sexualidade do casal, pode ser colocado embaixo da cama que o casal dorme? Não, Pedro. Esse a gente não vai utilizar em ambientes, tá? Esse a gente vai utilizar somente com o testemunho do casal. A gente vai fazer o testemunho das duas pessoas e o objetivo comum daquelas pessoas, tá? Quer melhorar o relacionamento delas, melhorar a atração de um pelo outro, né? Mas debaixo do colchão a gente não pode utilizar, nem no ambiente. Tá, então, ó, fica a dica, não pode colocar embaixo do colchão. Pode Não. colocar o dinheiro embaixo do colchão. Esse gráfico não pode colocar, né? Esse gráfico então é feito para ser, né, ativado e depois a energia ela vai ficar trabalhando. Isso aí, exatamente. Muito bem. Então, foram 5 gráficos para relacionamentos, para que você possa, assim, desatar os nós, trazer a harmonia, trazer, sim, a expansão, melhorar o teu relacionamento, as tuas amizades, teus relacionamentos com pai, com mãe, relacionamentos afetivos, e a partir disso, se permita a conhecer os gráficos, ativar os gráficos na tua vida, para que as coisas melhorem. Mas não adianta só os gráficos, você tem que fazer a tua parte também. Exatamente. Fazendo a sua parte, ativando os gráficos, com certeza vai ter um resultado excelente. Maravilha! E para as pessoas que estão nos assistindo ao vivo, quem vai nos assistir na gravação, como é que as pessoas podem ativar os gráficos entrando em contato contigo? É só chamar, tanto no WhatsApp quanto no direct, né, gente? E aí a gente já consegue marcar um horário e entender todas as situações que estão acontecendo e ativar os gráficos de acordo com as necessidades. E é sempre feito uma conversa antecipada, não é simplesmente, eu gostei lá do gráfico dos nós, eu quero ativar dos nós. Mas é sempre feito uma conversa antecipada. Exato. Até porque, às vezes, a pessoa deseja um determinado gráfico, mas quando a gente conversa um pouco melhor, a gente vê que tem outras opções que vão trazer um resultado mais satisfatório. Então, precisa ter essa conversa, precisa entender o que acontece, né? Às vezes as pessoas vêm com muita dúvida também de como que acontece, qual é o prazo, o tempo que esse gráfico fica trabalhando. Então, as mais diversas dúvidas a gente vai tirar nessa conversa inicial. A gente vai entender exatamente qual é a questão dessa pessoa, para daí sim definir qual vai ser o melhor gráfico para ser ativado.
Olha ali, ó, que bacana. Eu vou deixar aqui o perfil da Márcia, vai ficar aqui no vídeo para você seguir ela, chamá-la no direct e poder marcar os teus gráficos, não só de relacionamentos, mas de saúde, de prosperidade. E semana que vem tem live, tem gráficos com tema então bem interessante. Com certeza, na próxima terça-feira a gente tem outra live e nós vamos conversar sobre gráficos de proteção energética, gente. E aí a gente vai falar de alguns gráficos a mais, porque aí só 5 serão muito poucos, porque a gente tem uma variedade grande e eu vou ter bastante dificuldade em definir quais serão os gráficos que nós vamos utilizar. Mas vai estar bem legal, vai estar bem interessante também. Então tirem um tempinho na próxima terça-feira para assistir a gente às 21 horas no Instagram. 9 horas da noite, marca na agenda, dia 22 de abril. Serão 7 gráficos para proteção energética. Para você que quer se proteger, para você que quer realmente blindar a tua aura, blindar a tua energia, assista, já anota na agenda. Então, ó, a gente está te ensinando muitas coisas. Você começou com o gráfico da prosperidade, ganhar dinheiro, melhorando a tua saúde, agora harmonizando o teu relacionamento e agora você vai aprender a se proteger diante da energia dos gráficos para a sua proteção pessoal, do teu espírito e da tua vida. Exatamente. Gratidão, Márcia, por toda essa aula que você nos deu. Sempre é um prazer ter você aqui conosco. E cada live sempre é um conhecimento que a gente aprende muito e percebe o quanto que os gráficos podem ajudar diante da nossa vida. Eu que fico extremamente grata, muito feliz por estar aqui todas as terças, né? A gente está nessa sequência de lives e está sendo muito interessante, está sendo muito gratificante. Então, a gratidão é toda minha, Pietro, que a gente possa seguir com as nossas lives nas terças, trazendo mais conhecimento, compartilhando, né, conhecimento e essa energia boa com todos que nos assistem. Gratidão. É um prazer. A gente está aqui nas terças-feiras, nessa série de lives que vai permanecer por muito tempo, trazendo gráficos. Depois tem mesas, tem muito assunto bacana para trazer aqui para vocês. E já aproveita, mentaliza 1, 2 ou 3 e coloca ali nos comentários. Você pode mentalizar o teu relacionamento afetivo, você pode mentalizar um relacionamento de uma amizade, pode mentalizar um relacionamento de trabalho. Vamos ver qual que é o mestre ou a mestra que vai te acompanhar diante do teu casamento, do teu namoro, da tua amizade, do teu relacionamento com os teus colegas, com o teu pai, com tua mãe. Então, vamos ver qual que é o mestre ou a mestra que vai estar vibrando na tua proteção, no teu ancoramento. E amanhã, 7 horas da manhã, eu estou ao vivo no Café com Terapia. Então, me assistam, quem quiser me assistir, às 7 horas da manhã, de segunda a sexta, o Café com Terapia, para a gente poder iniciar as nossas manhãs com muita alegria, com muita positividade, muitas boas energias. Carta número 1, carta número 2 e a carta número 3. Qual que é o mestre, qual que é a mestra, qual que é a frequência que vai estar junto com você, vibrando na energia dos teus relacionamentos? Para você que escolheu a carta número 1, o mestre Sai Baba. Sai Baba trazendo a verdade e o amor encarnado. Sai Baba, o mestre hindu. Para você que tirou a 1, escolheu a 1, não conhece o mestre Sai Baba, coloca lá no YouTube, Sai Baba, né? Ele é um mestre da nossa era, ele desencarnou, acredito que foi em 2012, então tem muitos vídeos dele e ele materializava muitas coisas com as mãos. Materializava presentes, joias, pedras. Então conheço um pouquinho mais da história de Sai Baba. A imagem dele aqui, ó, com a mão que abençoa, a cura pelas mãos. Então, Sai Baba é um mestre de muito amor, trazendo a verdade e o amor para os teus relacionamentos. Para você que escolheu a carta número 2, o mestre Rama. Rama, o mestre da justiça. Ele traz a justiça.
Então, para você que escolheu a número 2, um mestre hindu trazendo o quê? A justiça, o equilíbrio, o amor, mas sendo justo. O mestre Rama, um mestre hindu. Se você não conhece o mestre Rama, procura, ele é um deus hindu. Procura, bota lá no Google, Deus hindu Rama, você vai saber um pouquinho mais da energia desse Deus. Ele te traz a justiça. E para você que escolheu a carta número 3, o mestre Ramatiz. Ramatiz trazendo o conhecimento e a transformação. Ramatiz, então, é para você que escolheu a número 3. Ramatiz tem uma série de livros e ele até faz muito a questão da espiritualidade, da conexão, de transcender a própria matéria. Leia os livros de Ramatiz, leia um pouquinho mais sobre a história desse mestre, que eu tenho certeza que você vai se encantar com toda essa vibração. Márcia, somente gratidão por mais essa live, por mais essa parceria e que a gente possa estar juntos, então, na próxima terça-feira. Gratidão. Até a próxima terça-feira. Gratidão a todos que nos assistiram ao vivo e para você que vai nos assistir na gravação, fica a nossa gratidão, o nosso abraço e a gente pede que você curta esse vídeo, compartilhe. Esse vídeo vai ficar gravado aqui no Instagram e vai lá para o nosso canal no YouTube também, para você poder compartilhar e assistir quantas vezes você desejar. Muita luz, muito amor, brilha prosperidade e até a próxima live. Brilha prosperidade. Até.